Boa noite, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém, glória a Deus. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um privilégio, né? É uma honra a gente estar aqui com uma presença tão especial, né? Quando eu digo especial, é especial para mim, é especial para todos nós, mas principalmente para o Senhor que o fez, né? Eu quero abrir aqui um parênteses, mandar um abraço para o obreiro Christian, nosso líder, né? Deve estar sofrendo agora na lua de mel lá. Um abraço para o nosso professor na matéria de liderança e obrigado por essa oportunidade. Eu digo que isso não é nenhum trabalho, sabe? É um privilégio estarmos aqui hoje. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Felipe, sou aluno do CEP, curso pastoral, e eu e os meus amigos de classe estamos aqui hoje para aprender um pouco com o mestre. É uma honra, pastor, te receber aqui, é um privilégio, né? Eu falo assim com propriedade porque eu tenho a honra de dizer que eu sou seu amigo, te conheço de perto, né? Eu sei o exemplo que você é, como líder, como pai, e eu sei que Deus vai te usar muito aqui para nos conduzir, para nos ensinar como liderar. Amém. E eu sei que quando você falar aqui, você não vai falar de algo que você leu, que você ouviu, mas principalmente algo que você viveu e vive todos os dias. Que falar do pastor Adriano? Graduado em engenharia civil, pós-graduado, né? Graduado em teologia, diretor do CEP, Também. mais de 20 anos de ministério. Se eu estiver errado, você me corrige, mas lembro do senhor liderando a igreja no Mangueiras por mais de 3 anos. Sim. O trabalho está rompendo lá até hoje e Deus colhendo frutos de tudo aquilo que Deus te usou para fazer. É isso E a aí. minha oração hoje é que o Senhor fale na sua boca, né? E que você venha nos ensinar cada vez mais como ser um líder. E saiba que nós estamos muito felizes e desde já te agradeço pela disponibilidade. Sei que a agenda aí está corrida, tenho que agradecer a pastora Silvia lá também, tá? Amém. Mas de fato é uma honra te receber aqui, viu, meu amigo? Amém. Eu que agradeço agora mesmo que decidi falar. Eu que agradeço, né? Deus abençoe a todos aí que estão assistindo esse vídeo. Quero agradecer o convite de vocês. A gente se sente muito honrado, né, de estar podendo participar e contribuir com vocês aí nessa caminhada do seminário. Eu particularmente, um grande prazer que eu tenho no ministério é estar em sala de aula para poder aprender, né? Porque a gente está ali para poder contribuir com alguma coisa, mas também mais para aprender. Cada troca de ideia, pergunta, dúvida ou até debates, né, são para sempre engrandecer. Então eu que agradeço. O que você falou aí é bastante certo. Já tem uma caminhada aí e sabendo, né, que todo dia a gente aprende algo novo. Então eu acredito que na questão da liderança, nunca um líder vai estar pronto. Sempre o líder ele vai ter algo a aprender a cada dia, né? E é claro que aprendendo com o maior exemplo de todos, né? Que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, o maior líder de todos. E aí depois vem outros, né, que nos inspiram e vai fazendo com que a gente caminhe. Assim também eu creio que será na vida de vocês, inspirando outras pessoas a caminhar a servir o Senhor em excelência, em nome de Jesus. Amém? Vou parar por aqui porque já não gosto de falar. Então vamos lá. Boa noite, né? Meu nome é Alessandra. Então, pastor Adriano, nós vamos fazer umas perguntas. E aí a minha pergunta que eu queria fazer para você nós sabemos que a liderança ela muda muito, né? Com o passar do tempo. E qual que é a diferença que você vê da liderança atual com a liderança antiga? Você vê essa diferença? O que você poderia ensinar aí para nós? É fato que liderar
a liderança é dinâmica, igual a igreja. A igreja, por ser um organismo, você tem a igreja instituição e a igreja pessoas, né? Instituição é CNPJ, endereço, razão social, essas coisas. É organismo e organização. Então, a organização é CNPJ. O organismo são pessoas. Se são pessoas, é dinâmico, é vivo, é mutável. E, igual na nossa vida, a igreja, ou as pessoas, ou as lideranças, elas passam pelos seus processos, principalmente o amadurecimento. Então, todo líder, ele fala assim, se eu tivesse, passa-se 10 anos, ele fala assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje há 10 anos atrás, eu não tinha passado tantos apertos, tantas dificuldades, mas é um processo natural, igual a gente. Nós somos crianças, e aí durante criança a gente tem a atitude de criança, porque a nossa mentalidade é de criança e tal. E eu acredito que a liderança, ela passa por fases de amadurecimento também. Então, nada melhor do que o tempo, a maturidade, principalmente a maturidade cristã, espiritual, para um líder desenvolver. E trazendo para o contexto desse paralelismo, da liderança antiga para a liderança atual, nós percebemos hoje, no meu ponto de vista, uma liderança muito imatura, muito infantil. Se nós pegarmos, é claro que as lideranças vão se comportar diferentemente de acordo com a sua época. Aí, não tem como falar que a igreja de hoje ela tem que ser a mesma igreja de 100 anos atrás. Tecnologia mudou, questões éticas novas que vieram e tal. Então, a igreja precisa evoluir com o tempo, não eliminando os seus princípios fundamentais, ou princípios bíblicos. Tem coisas em Deus que são imutáveis. E hoje a gente percebe uma igreja imatura em que sentido que eu quero dizer? Que é a igreja se moldando ao mundo ou se adaptando às questões atuais, até mesmo sobrepondo questões espirituais, que são imutáveis. Então eu percebo isso hoje. Líderes que desejam crescer muito rápido, sem passar pelo processo de crescimento. Ninguém nasce grande. Todo mundo tem que crescer. As pessoas que normalmente a gente vê projetar e explodem repentinamente, você pode ver, em algum momento ela vai ter um problema. Então, assim, então eu vejo que, pegando assim, hoje nós vemos talvez as lideranças muito preocupadas das igrejas encherem rápido, de ter visibilidade nas redes sociais, buscando muitos seguidores e deixando de formar seguidores para Cristo. Eu vejo dessa forma. A liderança de hoje, eu acho que ela é um pouco imatura em se tratando da liderança passada. E principalmente, algo que eu gosto sempre de dizer, a liderança de hoje, que não honra a liderança no passado. A estrada que nós caminhamos hoje é a estrada que outros pavimentaram no passado. E você desprezar essa história só apresenta o quão imaturos que nós somos. Então hoje as pessoas falam, não, no passado era assim, não é mais, e desprezam essa história, não é bem assim. Eu penso dessa forma. Hoje talvez temos aí uma extensão de cristão muito grande, né, mas muito rasa, né? Sim, verdade. Boa noite, meu nome é Suelane, e a minha pergunta é: qual é o seu maior desafio na liderança hoje? Eu acho que na liderança, um dos maiores desafios para o líder é ele entender que ele não é super-homem, que ele não vai ter resposta para tudo. E normalmente nós na igreja, nós tendenciamos a querer apresentar uma imagem de que nós somos imbatíveis, nós somos de ferro, e deixamos e eliminamos ou suprimimos a humanidade da liderança. A liderança cristã ela precisa ser espiritual, mas ela nunca pode deixar de ser humana. Em que aspecto ou que sentido? É entender que nós somos limitados. Que os nossos líderes, que vão ser formados através de nós, os nossos discípulos, eles têm que entender que tem tempo que você vai cansar, tem tempo que você vai estar cansado, tem tempo que é necessário descansar, tem tempo que é falar não, tem tempo de chorar, de rir, aquilo que a Bíblia diz. E eu percebo hoje que a liderança, às vezes as pessoas
elas colocam uma régua muito alta para elas mesmas. Alguns líderes, eles colocam, e aí essa régua que ele coloca e que não consegue alcançar, e que vai trazendo para ele desgaste, cansaço, ele vai pensando na questão de não se ter resultados, ele acaba transmitindo isso também para os seus liderados. Então, eu vejo, por exemplo, Cristo é o maior exemplo de liderança para nós. Ele era um líder totalmente espiritual, mas ele, em alguns momentos, ele demonstrou a humanidade. Não que a humanidade estava sobrepondo o espiritual, mas ele falou: olha, eu preciso que vocês orem comigo. É Jesus, é a humanidade de Cristo, olha, pedindo apoio. Eu tenho fome, eu tenho sede, é a humanidade. Jesus se compadeceu, Jesus chorou, não é fraqueza, é a humanidade. E essa humanidade não desfez em nenhum momento o líder extraordinário que ele era. Então, eu acho que o desafio da liderança é exatamente o líder compreender que ele precisa ser um líder totalmente espiritual, mas jamais desprezando, né, a sua natureza humana, porque isso precisa ser transmitido aos seus liderados. Olha, tem tempo que você vai precisar chegar e falar assim: olha, eu preciso que você ore por mim. Mas qual líder que vai chegar e vai pedir para uma outra pessoa para orar por ele? Não, o que ele vai pensar? Que eu estou em pecado, que eu estou assim, estou fraco, igual galinha da Angola, né? Não, mas na realidade não é. Ele está apresentando essa. E assim, é aquilo que Paulo ele vai falar, né, quando ele vai orar ao Senhor e tal, e o Senhor fala, ele dá aquela palavra: Paulo, a minha graça te basta. Então, essa vez que nós precisamos, o líder precisa ser dependente de Deus, porque ele é espiritual, mas ele também é humano. Eu vejo um dos grandes desafios da liderança isso, esse conflito, o líder espiritual e o líder humano. Ser um super-herói. Exatamente. Boa noite a todos, meu nome é Fabiana. Então, pastor, nós sabemos que hoje a Aliança Eterna, ela tem como os princípios, né, para o crescimento do líder, o trilho de crescimento. Não só para a liderança, na verdade, né, para todos os membros que congregam aqui. Mas também cada um de nós, eu creio que ao longo da nossa vida, a gente vem trazendo experiências, né, valores, trazendo princípios. E baseado nisso, como você prepara hoje a sua liderança, os seus líderes? Como eu disse aqui no início, nada melhor do que o tempo, né, a maturidade, para ir nos orientando na caminhada, né? Seja pessoal ou seja de liderança. Nós temos algumas ferramentas para promover esse crescimento, essa capacitação. Como você disse, por exemplo, a questão do trilho de crescimento. Então, essas são ferramentas que nós, a igreja, utiliza para poder cooperar nesse crescimento. Mas eu acho que a preparação que a gente tem, principalmente a nível de liderança, vai muito no relacionamento. Nós vamos pegar Jesus treinando, liderando 12 homens. Então, ao final de 3 anos, eles tinham problemas de relacionamento, eles tinham problemas consigo mesmo, conflitos internos de homens que andaram com Jesus há 3 anos. Aí, se a gente trouxer para nós o Jesus, você fala: nossa, mas como é que eu vou fazer? Se os caras andaram com Jesus 3 anos, e depois, no final de 3 anos, eles eram imaturos, eles eram inconstantes e tal, e nós, que não somos Jesus, como fazer? Mas o que a gente percebe nisso? Jesus, os momentos talvez assim mais extraordinários ou mais profundos que ele aplicou a liderança dele com seus discípulos foi em momentos muito pessoais, de intimidade e de relacionamento. É a ceia, é a mesa, é a ressurreição de uma menina para mostrar a glória dele. Os discípulos estão sozinhos com ele no quarto. Tem 12, somente 3. Ele vai transfigurar, tem 3 com ele. Quer dizer, nós vamos perceber Jesus apresentando para os seus discípulos ou aplicando princípios espirituais com os seus discípulos em momentos de intimidade. Então eu vejo o seguinte: liderança precisa ser preparada em relacionamento. Porque você tem lá, Jesus alimentava as multidões, pregava as multidões,
Mas quando era para explicar sobre segredos, ou apresentar, revelar segredos do reino do seu pai, ou sobre aspectos, né, que deveriam de mudanças, ou até mesmo, né, de conflitar contra outros grupos como os fariseus, ele trazia os 12 para perto e falava com eles. Falava com parábolas, aí tinha que explicar, chamava para perto. Então, quer dizer, eu vejo a questão do relacionamento uma das principais ferramentas hoje, e o que a gente tenta hoje para as nossas lideranças aqui, e por isso mesmo o discipulado, é o relacionamento. Nós temos reunião de liderança, que a gente até chama também de discipulado, mas é reunião de alinhamento, falar sobre problemas e tal. O discipulado é relacionamento. É no a um, é na mesa, é assim, é de perto. Né? Faz toda a diferença. Com certeza. É tomando café, queimadinha. Tomando café sem soprar. Tá falando uma queimadinha, porque um dia ele foi na casa dele lá, aí a Silvia fez uma queimadinha, ela nunca tinha tomado. Eu tomei uma garrafa daqui. Isso era o pedido dos deuses. Tá, gente. Boa noite. Meu nome é Dalila, sou seminarista. Pastor, obrigada por ter aceitado esse convite. É uma honra você estar aqui conosco, nos ensinando cada dia mais. Então, a minha pergunta aqui hoje eu queria saber qual a sua visão das lideranças atuais de célula de ministério, mas no caso eu queria saber, né, sobre se elas são pautadas em 1 Timóteo 3.2. Eu vou ler aqui 1 Timóteo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, eu queria saber a sua visão e se está tendo essa busca, né, da gente sempre buscar essa liderança bíblica, né? Quando na primeira pergunta que eu falei sobre uma igreja muito imatura hoje, uma liderança imatura, essa corrida pelo crescimento rápido nas igrejas se acaba colocando pessoas em níveis de liderança que às vezes não cumprem o que Paulo está orientando ao jovem pastor Timóteo. Timóteo, olha, está acontecendo todo o movimento, pessoas têm sido salvas, pessoas da igreja vai crescer mais e mais, mas olha, não é porque está crescendo que a gente vai descuidar de certos princípios. Você vai ver aí o que ele vai colocar como conselho. Você tem ali uma questão de caráter, de comportamento, personalidade, maturidade. Então, até a gente está falando muito hoje em dia aí, profeta mirim, essa coisa toda, e um dos conselhos de Paulo é que nenhum líder, nenhum profeta, um pastor seja neófito, né? Quer dizer, não pode ser jovem. Por quê? Exatamente porque a vida acaba, o amadurecimento, né, da pessoa acaba firmando, moldando ela em muitos aspectos. Então, a juventude ou a imaturidade, né, ela acaba influenciando na forma de liderar, na forma de servir, enfim. Então, hoje, essa questão dos líderes de célula, dos líderes de ministério, eu acho que precisa haver um cuidado muito grande nisso. A gente percebe, às vezes, vamos multiplicar a célula, porque a célula tem que multiplicar. E aí você coloca um líder que não está pronto. A tendência é que você tenha uma boa célula, que está grande, precisando de multiplicar, e você multiplica, daqui a pouco você perde uma outra célula. E talvez os problemas que vão ser gerados por uma liderança imatura podem afetar inclusive a outra célula. E assim vai. Então, da mesma forma como o ministério. Muitas igrejas, por exemplo, elas usam da questão de presentear as pessoas com lideranças. Fulano de tal vai liderar o ministério tal. Fulano de tal vou colocar lá. Ou talvez até o péssimo hábito de falar o seguinte: meu amigo aqui, ele é craque em contabilidade, vou colocar ele para ser o tesoureiro da igreja, porque o cara é contador. Mas espera aí, esse cara, ele é dizimista? Ele é fiel? Como é que são as questões dele? Os negócios dele lá, na contabilidade dele, são negócios feitos à luz? Porque de repente o cara é próspero, ele é financeiro, mas de uma outra forma. Mas porque o talento dele, o profissional evidencia, a gente
leva, e a gente sabe que na igreja não é questão de talentos reconhecidos por homem, mas é chamado, comissionado diretamente por Deus. Então, essa questão do texto é exatamente isso. Olha, precisa ser provado nesses aspectos. Uma liderança precisa ser provada em vários aspectos para que essa liderança caminhe naquilo que o Senhor deseja. Então, hoje, eu vejo a maior parte da liderança cumprindo isso, mas grande parte, por falhas nossas de celeridade, de querer rápido e tal, passar por cima disso. Né? Boa noite, eu sou a Ana. Obrigada pela senhora. Pastor, você se considera um líder democrático? E o que você acha que precisa melhorar como pastor? Você fala assim, essa área eu tenho que melhorar. Não espiritual, que todos nós precisamos, mas na área humanitária mesmo, como você falou. Certo. A gente aprende na aula de liderança os tipos de liderança, né? Autocrática, democrática. Eu acredito que toda liderança ela precisa ter todas as características. Em determinado momento, o líder precisa ter a posição de falar, não, isso não vai ser feito. Imagina o pastor Elton, por exemplo, aqui no nosso ministério, vamos tomar uma decisão, vamos fazer, o que você acha? O que você acha? O que você acha? Cada um com um pensamento, uma forma de pensar. Vai chegar em lugar nenhum. Então tem certas coisas democráticas demais que chegar. Então tem coisas que precisam ser. Vamos tomar uma decisão, por exemplo, estou só exemplificando, vamos comprar um terreno, vamos fazer uma obra, um investimento, igreja. Aí você parte do lado democrático. Olha, vamos fazer sim, mas nós vamos precisar de contribuição de todos. O que vocês acham? É o momento? Quem está com a gente? Quem está? Tá, vamos lá, estamos juntos. Aí faz isso. Aí você está levando um nível de liderança. Estou dando só um exemplo, né? Não é claro que a liderança democrática só é nesses aspectos. Mas tem coisas, por exemplo, beber não pode, não. Aí o líder tem que falar, não pode. Porque a Bíblia é sim. Nosso ponto de vista é sim. O nosso ministério crê dessa forma. Quer dizer, é a posição da liderança, independente do que os outros pensam. A nossa forma, a nossa visão é essa, em relação ao aspecto. Sobre Bíblia, sobre tatuagem, sobre jogo, sobre relacionamentos, enfim. Então, você se posiciona de forma autocrática, no sentido assim, de dar a palavra. É claro que não é aquela imposição, aquela coisa, mas é firmar os pontos de vista, o pensamento, a ideologia pautada naquilo que a Bíblia reporta para nós. Então eu vejo que a liderança ela precisa ter tudo isso de forma equilibrada. Mas a democracia é muito bom, né? Liberal demais não tem jeito. Né? Da mesma forma que autocrático, você querer ser um legislador, fazer a pessoa viver a lei, é um problema também. Mas assim, então, precisa haver esse equilíbrio. E, para mim, pessoalmente, em termos de liderança, eu acho que sempre é bom a gente aprimorar relacionamento. Porque conhecimento, você faz um curso online, você estuda sozinho e tal. Relacionamento e nem sempre você vai ter pessoas que vão se relacionar bem com você. E você tem que saber se relacionar com essa pessoa, você tem que amar essa pessoa. Porque no rebanho não vai ter só ovelha branca. Tem umas malhadinhas. E você precisa amar a malhada como ama a branca, sem haver exceção. Vão ter ovelhas que de repente vão te dar um beijo de vender por 30 moedas de prata, mas você tem que seguir o conselho de Jesus, e Ele nos amou até o fim, todos eles. Então assim, eu acho que o desafio da liderança é o relacionamento, e eu ponho isso para mim, que eu acho que o que a gente precisa, e eu particularmente melhorar cada dia mais, é o relacionamento, né? Amém? Paz do Senhor, meu nome é Edson, todos aqui seminaristas também, e eu quero fazer uma pergunta para o pastor Adriano, e também te agradecer por essa oportunidade que você está abrindo para nós aqui, eu sei que é público, Sim. E você teve esse carinho com cada um de nós aqui de estar presente aqui conosco. E a minha pergunta é uma pergunta assim, que
impactar um pouco, é uma coisa assim que todos nós aqui já passou alguma coisa assim, que eu tenho certeza que vai fazer chorar, vai fazer rir, vai fazer ao longo da nossa caminhada cristã. Mas a pergunta é, o que mais te impactou durante essa caminhada de pastor, essa caminhada cristã? O que mais assim, te impactou, que você nunca vai esquecer na sua vida, que sempre vai ter uma lembrança na sua caminhada? Eu acho que são as pessoas transformadas, a transformação das pessoas. Quando a gente pega, você lida com espíritos malignos, expulsar demônios, essa coisa toda, mas isso para mim não tem mérito nosso, é sempre de Cristo, né? A transformação das pessoas, por exemplo, todo batismo me emociona, porque ali está o fruto de todo o trabalho da pregação do Evangelho, do discipulado, da pessoa, através de nós, através de uma mensagem dela, crer em Cristo, se arrepender dos pecados e decidir viver para Ele. E aí a gente olhar assim no tanque batismal ali, por exemplo, uma pessoa que antes era mentirosa, era isso, era aquilo, e ela está ali mergulhando, não é perfeita, tem várias limitações e falhas como todos nós, mas ela está ali falando o seguinte: olha, eu quero viver para Cristo, eu estou disposto a fazer o que for necessário, né? E aí as pessoas abrem mão de muitas coisas, de dinheiro e tal, para poder se criar cristão. Eu acho que isso daí é a coisa mais extraordinária. A gente pegar, por exemplo, igual ano passado a gente teve o batismo dos milhares, né? No batismo dos milhares de 2013, eu estava lá no prédio do Mangueira na época, mas hoje nós temos alunos aqui no Pastoral hoje que se converteram comigo lá em 2013, foram batizados lá, estão no Pastoral hoje aqui, lideram célula, né? Então assim, é muito gratificante para nós. A gente vê, por exemplo, pastores que estão fora hoje, né? Nós temos o pastor Max, por exemplo, ele não foi diretamente discipulado por mim, mas o Max, a vida dele era completamente louca, aí de repente se converte e tal. Hoje ele é pastor lá no Portugal, pelo nosso ministério, foi seminarista nosso aqui. Então, tanto como pastor, quando eu estive à frente de um prédio, como pastor auxiliar aqui, ou como professor, quando a gente vê um de vocês sendo enviado e tal, e falar assim, olha, e ver, por exemplo, uma pessoa lá do outro lado do mundo, falar, talvez eu nunca vá lá, naquele país e tal, mas pensar o seguinte: olha, eu pude lançar uma semente na vida daquela pessoa, isso para mim é o mais gratificante. Porque o pai, o pastor Elton, outro dia falou sobre isso, né? E eu sempre falo isso quando tenho oportunidade, por exemplo, na apresentação de crianças. A nossa oração como pastores e como pais deve ser essa: que os nossos filhos, eles vão em lugares que nós não fomos, que eles alcancem, né, aquilo que nós não conquistamos. Quer dizer, por quê? Porque o pai se realiza no filho. Então, a gente vê uma pessoa que vai se tornar um discípulo nosso e vê a transformação na vida dela, e principalmente quando ela, né, é um discípulo extraordinário, um discípulo que ama a Deus e tudo, eu acho que esse é o mais gratificante. Ver os frutos na vida dela, seja líder de célula, seja no ministério, enfim, seja na sala de aula, vendo vocês aqui, isso para mim é o mais gratificante. Todo mundo poderia estar lá de braço cruzado, vivendo a própria vida e tal, mas vocês decidem estar aqui, ou liderando lá como voluntário a célula de vocês, ou seguindo o ministério que vocês servem, isso para mim é o mais gratificante. Por isso que a gente sempre fala, a gente fica constrangido em ver a igreja como um todo. Por quê? Porque são pessoas que poderiam estar vivendo as suas vidas, correndo atrás das suas coisas, mas elas abrem mão disso para poder edificar algo que é eterno. Isso para mim é o mais gratificante. Que bom, né, pastor? Que momento gratificante, viu? Dá vontade de cair no tempo de ouvir. Eu vi você falar, eu fiquei assim, vontade de fazer mais perguntas, né? Mas assim, a gente tem um tempo, né? Então, assim, foi estimulado. Eu gosto de falar, eu nem sei, nem vou ter o tempo, mas foi lá. Eu queria fazer
Eu sou o menor da minha casa, né? Da minha Olha, eu acho que a gente... Só de pensar assim, você está no caminho mais que você ensinou. Porque hoje você é uma referência, né, de liderança. Bom, assim, eu acredito que, eu espero, né, eu tenho muito foco nesse sentido, porque hoje, por exemplo, a gente não comentou sobre isso, mas quando eu fui estudar teologia, fui fazer seminário, não era para ser pastor, eu queria ser um professor de escola bíblica. Porque eu fui despertado nisso, e depois, quando você vai entender, eu falei assim, será que Deus me chamou para ser mestre? Então eu sempre investi minha vida nesse ministério. Então hoje eu vejo assim que parte da minha liderança, e talvez até a parte mais relevante hoje, e até quando eu fui pastor de prédio, né, e tudo mais, sempre foi voltado para isso, de contribuir no reino, podendo ensinar aquilo pouco que eu sei, de ensinar, de contribuir no ensino. Eu acho que é isso. Então, quando às vezes a gente vê alguém comentando algo, que você, nossa, eu aprendi isso uma vez e tal, assim, isso para mim eu acho que é a contribuição que eu acho que eu posso mais oferecer hoje, é ensinar um pouco que eu sei. Né? Mas foi muito bom, viu, pastor? E certeza que cada um de nós aqui estamos assim, levando, né, um pouco desse conhecimento que o senhor tem, essa sabedoria, né? E assim, nós todos assim, na hora que falou assim, tinha que escolher um pastor, muita gente já veio o pastor Adriano, né? Porque assim, você é uma referência para nós, né? Na igreja, né? Você, a pastora Silva, nós realmente temos um carinho enorme por vocês e queremos caminhar, né? Bastante tempo aí com vocês, né? E sempre aprendendo com vocês dois, são referência para nós aqui na igreja. E queremos muito te agradecer. Amém. E foi um tempo muito precioso. E você tirou esse tempinho aqui para nós, né? Queremos te agradecer. Que o Senhor possa continuar te abençoando, te usando, te prosperando em todas as áreas, né? E te retribuir com tudo aquilo que o Senhor vai te retribuir. Eu que agradeço o convite, fico honrado, né, em ter sido convidado aí, poder contribuir com vocês. Espero poder servi-los e pode ter certeza quantas vezes precisar. A gente está aqui como servo de todos os irmãos. Né? Obrigado, Deus abençoe. Obrigada. Deus Vamos marcar o churrasco.